Saudações a todos, meu nome é Alan Trindade, esse é o Resenha Oculta e hoje nós vamos falar sobre TAC, Teoria da Absorção do Conhecimento. O livro foi escrito por Bruno Borges, publicado no ano de 2017 pela editora Arte e Vida, com 191 páginas divididas em 8 capítulos. Acho que todo mundo conhece o caso do famoso menino do Acre, e quando essa história começou, alguns meses atrás, algumas pessoas me mandaram mensagens com os links, com todas as reportagens, etc., pedindo que eu fizesse um vídeo falando sobre o caso. Na época eu expliquei que esse canal aqui ele tem o objetivo de tratar única e exclusivamente de livros que tratem do tema ocultismo, esoterismo e religião. Então não cabia ficar fazendo comentários soltos sobre o caso. Mas que como havia promessa de que o livro do Bruno Borges seria publicado, então, e que havia toda essa aura em torno dele, de que ele era um ocultista, etc. Então eu disse para essas pessoas que quando o livro fosse publicado, então nós traríamos ele aqui e faríamos essa resenha. O curioso foi que quando, no primeiro momento que eu vi aqueles vídeos do quarto dele e tudo mais, me causou certa estranheza inicial, porque os símbolos ali apresentados, numa primeira vista, não eram tão relacionáveis assim ao contexto oculto, né? Porque eu lembro que tinha uma estátua de Giordano Bruno ok, né, famoso, ocultista, etc. Mas no chão havia uns círculos supostamente mágicos, etc. E que, por associação direta, eu lembrei automaticamente daquele desenho Full Metal Alchemist. E, bom, eu achei meio estranho toda aquela mistura ali, mas falei, tudo bem, não vou ser preconceituoso. Quando o livro for lançado, então vamos ver finalmente o que fala o famoso menino do Acre. Não só essa questão do quarto dele me causou estranheza, como também a questão da criptografia. Porque em tempos modernos, a questão criptográfica dentro do contexto ocultista não faz mais muito sentido. Pelo menos para a maioria de nós ocultistas. Por quê? Muito dessa questão era usada em tempos outros como método de defesa. Então você tinha um ocultamento, muitas vezes simbólico, etc., dos conhecimentos e tudo mais, porque havia uma necessidade de proteção. É lógico que isso não era de forma absoluta, nem sempre isso acontecia, eram contextos específicos, etc. E nem sempre era uma coisa assim tão escrachadamente criptografada ou ocultada. Porque é muito comum que dentro do contexto ocultista o segredo se esconda onde todo mundo pode ver. O invisível é posto justamente no visível, porque é justamente aonde as pessoas não enxergam, onde as pessoas não procuram. Então muitos dos segredos, eles são ocultados nos lugares comuns, ou nas palavras comuns, mas são colocados de uma maneira tal que o vulgo, as pessoas de uma forma geral, elas não conseguem enxergar, não conseguem ler. Bom, mas aí, eu falei, de repente ele tem algum motivo especial para criptografar esse livro e etc. Mas causou curiosidade de qualquer forma inicial. Para além disso, o livro ele vem com as orelhas aqui, falando um pouco da história dele, falando sobre a questão acadêmica, que ele ia se formar em psicologia e tudo mais, estudou psicologia, se dizia espírita. Mas o que me chamou a atenção foi aqui na parte que diz que de 2013 em diante se tornou autodidata. Lia em torno de 500 livros ao ano, dos mais variados assuntos, mas dizia-se apaixonado pela filosofia. Eu fiquei realmente intrigado com essa afirmação, de que ele lia 500 livros ao ano. 500 livros ao ano? Vamos lá, né? O ano tem 365 dias. Isso dá uma média de mais de um livro por dia. E se ele era um apaixonado pela filosofia, isso significa que não eram livros, a gente não pode considerar que eram livros necessariamente fininhos, de 50 páginas e tudo mais. Era um indivíduo que estava relacionado à psicologia, e a gente pode pressupor aqui pelo contexto dele que também fosse relacionado ao ocultismo e tudo mais, então, e à religião.
Então não são livros pequenos na quantidade de páginas, a gente supõe, né? E nem fáceis, de leitura fácil, né? Que demandam então uma reflexão sobre os temas apresentados. Então mais de 500 livros ao ano, do contexto dele, a qual ele vive, é curioso, né? Ou ele tem um nível de leitura dinâmica muito alto, quase o super-homem, lendo dezenas de páginas por minuto, ou não sei como ele fazia isso. E não vivia, né, provavelmente, porque se você for fazer uma média de tempo, difícil de conceber isso aqui, mas ok. Vamos considerar então que, segundo a teoria dele aqui, ele conseguia fazer isso graças a essa técnica, né, que nós vamos falar aqui doravante. Bom, e vale ressaltar também que esse livro só está aqui em função do cumprimento da minha palavra para com essas pessoas que solicitaram essa resenha. Por quê? Quando eu terminei a leitura desse livro, eu percebi que ele não tem nada de ocultista, nem de religioso, nem de esotérico. Então, tecnicamente, não caberia a entrada dele aqui. Mas como houve toda essa aula de ocultismo em torno dessa publicação e etc., então, bom, eu resolvi trazer de qualquer forma, mas esse livro vai ficar como uma espécie de off-topic, né? Porque ele não é um livro ocultista, mas ele surgiu dentro de um contexto dito como ocultista, conspiracionista, etc. Então, bom, essa é a razão para ele estar aqui. Se não fosse esse o caso, certamente não estaria aqui. Eu vou resumir toda a ideia do livro em um único pensamento, ao invés de ficar lidando com cada capítulo. Então tem livros que eu vou analisando capítulo por capítulo, tem livros que eu analiso o livro como um todo. Esse aqui, por ser um livro meio repetitivo e meio redundante em muitos aspectos, então eu acho que cabe mais enxugar tudo e trazer tudo num formato único, porque a ideia central é básica, ela não tem nada de realmente muito elaborado, então a gente vai ver isso aqui, que é uma ideia básica, uma ideia simples, então que pode ser resumida numa única leitura, num único pensamento, a meu ver. Então, qual é a premissa inicial que o autor apresenta? Ele faz um comparativo entre os seres humanos e os outros animais, e ele diz que nos diferenciamos desses outros animais por nossas capacidades de comunicação e absorção do conhecimento. Mas ele traz um porém de que, para nos diferenciarmos efetivamente dos animais e da massa, do grande coletivo humano, a gente tem que investir constantemente na absorção do conhecimento. E a ideia do livro basicamente é essa. Se fosse nos pedir uma sinopse ao invés de uma resenha, então esse vídeo se encerraria por aqui e pronto. O subtítulo então nos dá um indicativo que objetiva esse livro, que é a teoria da absorção do conhecimento, né? Então, segundo o autor, existe um método possível para se alcançar essa prática de forma mais efetiva, que é qual? Quanto mais conhecimento você absorver, mais conhecimento você terá. Então é isso. É uma ideia que causa certo espanto, em princípio, pelo menos causou a mim, porque é bastante lógico, né? Se você estuda, você naturalmente vai ter mais conhecimento que alguém que não estuda. E se você estuda mais do que alguém que estuda, você vai ter mais conhecimento que aquele alguém que estuda. E assim sucessivamente. Então, a premissa dele é bastante simples, é bastante comum. Então, numa primeira impressão, o que me causou estranheza foi, mas é isso? O livro se resume a essa ideia de que quanto mais conhecimento você adquirir, mais conhecimento você terá? E a resposta que eu obtive é sim. O livro se resume a isso. Mas não se limita a isso. Por quê? Porque ele vai trazer uma teoria, e aí por isso o nome, de que é possível usar uma determinada sequência técnica de uma prática específica na qual você vai absorvendo esse conhecimento de forma mais efetiva. Lembrando aqui que o conhecimento que ele se refere é o conhecimento que você quiser. Bom, tentando colocar em miúdos a ideia, né, tentando resumir mais ainda aquilo que parece que já foi resumido, vamos tentar explicar de uma forma um pouco mais matemática a questão. Digamos que, se um indivíduo ele tem 10% de conhecimento, vamos pensar nessa coisa hipoteticamente, correto? Ele, através do estudo, ele consegue acumular mais 20% de conhecimento. Logo,
Ele tinha 10, mais 20 que ele adquiriu, ele vai resultar em 30% de conhecimento. Esse indivíduo, se for comparado com o coletivo humano, que digamos que hipoteticamente possui 15% de conhecimento, ou seja, 10% de conhecimento comum, mais 5% adquirido ali na vivência do dia a dia e tudo mais, sem ter se aprofundado em nenhum estudo específico. Logo, a massa tem 15%. Esse indivíduo tem 30%. Então, ele tem 15% a mais de conhecimento que a massa. Logo, ele é um indivíduo mais destacado. Ele tem um conjunto de conhecimento maior, correto? Pois bem, segundo Bruno Borges, então, quanto mais você adquirir, quanto mais investir em conhecimento, mais conhecimento você vai ter. Sim, essa é a ideia do livro. Então, se você acumulou 20% de conhecimento, se você der continuidade a essa busca pelo conhecimento, você pode aumentar esse seu nível intelectual de acúmulo de conhecimento para níveis absurdos, incalculáveis até. E aí isso faria com que determinadas pessoas se destaquem da massa e elas seriam então consideradas gênios. Não porque elas necessariamente nasceram daquela forma, mas porque elas se dedicaram de forma integral à busca pelo conhecimento e com isso se destacam de tal forma do coletivo que elas são consideradas super-humanos a nível de intelecto. E também por isso seriam consideradas excêntricas muitas vezes, porque esse coletivo humano que só tem 15% de conhecimento adquirido não conseguiria então compreender as excentricidades de um gênio que tem níveis absurdos de acúmulo de conhecimento. Então qual é a proposta afinal dele? Isso daí acho que todo mundo sabe, mesmo que consciente ou inconscientemente, todo mundo tem noção de que quanto mais você estudar, mais conhecimento você vai adquirir. Mas qual é a proposta dele então? Primeiro, que você sublime a sua sexualidade. E aí ele vai citar uma série de indivíduos, ele vai até questionar, por exemplo, a questão de alguns professores dizerem que antigos filósofos fossem gays, fossem homossexuais, etc. Porque na verdade ele vai considerar que eles eram seres assexuados, que sublimavam a sua sexualidade. Então apontar que eles eram gays, na verdade, pode ser uma coisa assim não tão coerente com a realidade. Porque de uma certa maneira eles compunham essa teoria, eles faziam parte, eles praticavam essa teoria, Então eles sublimavam a sexualidade. Então o que ele vai apontar? Que a sublimação da sexualidade vai ajudar nessa absorção do conhecimento. Por quê? Porque o indivíduo que não se preocupe com sexo, aí ele vai apontar que as pessoas, de uma forma geral, elas são muito preocupadas com a questão sexual. Dedicam muito tempo de suas vidas para praticar sexo, constituir família e tentar arranjar parceiros e parceiras e tudo mais. Então isso demanda muito tempo, muita energia, e aí ele vai considerar que a sublimação disso até o ponto em que a pessoa se torne um assexuado, ou seja, que não pratique sexo, que não se relacione com ninguém, que não constitua família, que não tenha filhos, vai ajudar nesse processo. Então esse é o primeiro ponto que ele aponta. O segundo ponto é que o indivíduo não coma carne, que seja vegetariano. Isso porque, segundo ele, o organismo gasta muita energia para absorver e digerir toda aquela carne. E isso faz com que o seu organismo tenha que trabalhar mais. Então, tecnicamente, se o seu organismo tem que trabalhar mais, ele tem que ter mais energia. E se tem que ter mais energia gasta. E essa energia poderia então ser investida na absorção do conhecimento. Então esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é então que você tenha um sono polifásico, que você durma pequenas quantidades de horas por dia ou de minutos e com isso você consiga aproveitar melhor o seu tempo. Ou seja, ao invés de ter que dormir 8, 9, 10 horas, você pode dormir cada vez menos horas se você seguir essas sequências anteriores. Ou seja, porque ele vai dizer que um organismo que não consuma carne, ele não vai precisar de tanta energia. Logo, ele não vai precisar descansar tanto, não vai precisar dormir tanto. Ou mesmo para alguém que tenha família, por exemplo, que tenha filhos, etc. Que tem que sustentar a família, que tem que fazer sexo. Então, isso demanda tempo, se desgasta a energia do corpo, e então o corpo precisa dormir mais. Então, se você
não tem família, não pratica sexo, se você não come carne, não gasta tanta energia do seu corpo para digerir aquele alimento, você consegue dormir menos e com isso adquirir cada vez mais conhecimento. Então essa é basicamente a ideia. Ele também durante todo o livro vai destacar uma série de personalidades como Da Vinci, Platão, Heráclito de Éfeso, Jesus Cristo, Hitler, Michelangelo, Isaac Newton e até Michael Jackson entra nessa lista, curiosamente. Mas ele vai se referir ao Michael Jackson como um sábio assexuado. Bom, há controvérsia sobre essa questão da sexualidade do Michael Jackson, mas tudo bem, não é o nosso ponto aqui. Então, recapitulando e para encerrar de uma vez essa questão. Segundo Bruno Borges, quanto mais conhecimento você buscar, mais conhecimento você vai ter. Quanto mais conhecimento você tiver, mais você vai se destacar da massa. Qual é a forma ideal para você, então, acumular esse conhecimento? Segundo a TAC, que é a Teoria da Absorção do Conhecimento, desenvolvida aqui por ele. É que você seja uma pessoa assexuada, que não constitua família nem pratique sexo. Que você seja vegetariano, pois o consumo de carne faz com que você gaste mais energia do seu corpo. E se você segue essas duas instruções básicas, você então não precisa dormir tanto. Você vai ter a capacidade de ter um sono polifásico, porque o seu corpo não vai precisar de tanto descanso. E com isso, você vai ter mais tempo para se dedicar aos estudos. As considerações técnicas, então. O livro é extremamente repetitivo, não se baseia em nenhuma ideia religiosa, esotérica ou ocultista, apesar de toda a aura que foi criada em cima desse indivíduo e do livro que ele lançou. Ele não traz nada de realmente surpreendente, é apenas uma organização teórica para uma coisa que é bastante lógica, que é o que eu acabei de falar aqui e repetir o vídeo inteiro porque é exatamente essa ideia. Quanto mais conhecimento você buscar, mais conhecimento você vai ter. Ponto. E tecnicamente eu acho que as 191 páginas poderiam ser reduzidas a menos da metade disso, sinceramente, porque o livro ele fica nesse looping praticamente o tempo inteiro. Então, é um livro sensacionalista, um contexto sensacionalista, fez-se muito estardalhaço em torno disso tudo. Provavelmente agora já existem vários vídeos aí que vocês podem consultar e etc, analisando as possíveis falcatruas envolvendo todo esse contexto, né, que pode ter sido criado único e exclusivamente para vender. Eu particularmente concordo com muito daquilo que se tem dito sobre essa questão, que não passa realmente de uma jogada de marketing. Uma bela jogada de marketing, obviamente, isso a gente não pode negar. Existe uma certa genialidade ali, né? Mas que se tivesse sido uma jogada de marketing para trazer realmente algo novo, inspirador, que mudasse a humanidade, como pareceu que ia ser, eu até relevaria, sinceramente falaria, ok, né? Pelo menos chamou a atenção e está servindo para um propósito realmente grandioso. Mas não é o caso, é uma coisa que todo mundo sabe e não vai fazer com que as pessoas passem a estudar por causa disso. Saber que estudar vai te dar mais conhecimento é conhecimento comum e nem por isso as pessoas estudam mais. Muito pelo contrário, né? As pessoas sabem disso e desavergonhadamente não estudam e muitas vezes se orgulham de não estudar. A gente vê isso o tempo inteiro em redes sociais, né? Em discussões, etc. Quando você vê que muitas pessoas expõem opiniões sobre coisas sem a menor base argumentativa, sem nunca terem lido nada sobre o assunto, em especial, por exemplo, eu que convivo nesse universo da religião e do ocultismo, eu sei o quanto isso acontece, pessoas falam coisas o tempo inteiro sobre religião sem estudar sobre o assunto, muitas vezes membros de religiões falam sobre a própria religião sem nunca ter lido o livro sagrado que diz que acredita e tudo mais, ou seja, não adianta, não tem nada de realmente surpreendente nesse livro e é uma pena. Mas por um outro lado, segundo esse contexto todo, existe uma sequência, né? Então, esse é o primeiro. Tanto que aqui na capa nós temos o númerozinho 1. Se eu não me engano, são 14 livros, né? Que ele escreveu, 13. Acho que são mais de 10, não lembro quantos são exatamente. Então, quer dizer, pode ser que em títulos outros, essa questão do ocultismo, ela seja colocada de alguma forma, de alguma maneira, etc. Não sei. Esses livros até a presente data não foram lançados, não há explicações sobre a natureza dos outros livros. Nós analisamos aquilo que
que nos surgiu até o momento. E aquilo que nos surgiu até o momento não tem absolutamente nada de ocultismo. Isso eu posso lhes garantir. Muito obrigado pela sua atenção até aqui e até a próxima.